Estamos começando mais uma live sobre o tema Um bate-papo na palavra, a mulher como autoridade na igreja, né? Nós queremos discutir sobre esse assunto, é um assunto também polêmico e nós temos que se basear sempre na palavra para poder discutir sobre alguns assuntos polêmicos, né, do dia a dia. E esse assunto se refere muito à igreja, mas também que, ao mesmo tempo, ele incomoda também um pouco a sociedade, porque está falando de mulheres, né, que pode ou não tomar a linha de frente, ou pode ou não ter voz ativa, né? E para quem está fora disto, no sentido, a sociedade em si, ela questiona também sobre esse assunto, porque nós estamos numa época onde há uma defesa muito grande da mulher, que também tem os seus porquês, e também pelo fato que a mulher, de um tempo para cá, de uns anos para cá, tem se projetado muito na sociedade, né? E também entendendo que cada país, cada nação tem a sua cultura. Então é preciso examinar a palavra para verificar o que diz a palavra sobre este assunto, né? A mulher como autoridade na igreja. Pastor Toninho quer falar alguma coisa de início também? Amém. Só abençoar os corações e os ouvidos das pessoas que vão ouvir essa conversa no bate-papo na palavra sobre esse assunto, porque é um assunto polêmico. Que o Espírito Santo abençoe você e que ele possa falar com você através da palavra. Amém? Primeiramente, a gente tem que ver o que Deus criou, né? E Deus criou tudo em ordem, numa ordem. E essa ordem é que nós precisamos respeitar, né? Se nós vemos lá Gênesis 1:26, diz assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que arrastam sobre a terra. Então Deus criou o homem com a autoridade e com o domínio sobre todas as coisas. Deus criou o homem dessa forma, né? E se nós lermos lá Gênesis 2:18, fala assim: disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que lhe correspondam. Então, a mulher ela foi criada para o homem para ser uma ajudadora, para estar ao lado do homem, né? Ajudando o homem, né? Porque a gente tem que entender a criação para nós entendermos o que é a igreja. E Deus criou a mulher para ser uma ajudadora do homem, uma pessoa que iria ajudar. Por isso que Deus, eu acho tremendo assim, porque Deus criou todas as coisas e Deus falou, é bom criar essas coisas. Mas quando ele criou o homem e a mulher, ele falou, é muito bom o que eu criei, né? Ele fala muito bom, eu acho legal isso daí, né? Então, e nós temos alguns aspectos na palavra, né? Porque tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, nós vamos ver no decorrer da conversação, nós vamos ver que quando compara a mulher como igreja, né, e o homem como Cristo, né, que o homem tem que se comportar como Cristo, amar a sua esposa. Lá em Efésios, depois a gente vai ler essas passagens. Mas a gente precisa entender a criação, por que Deus criou o homem? Deus criou o homem para ele governar, para ele ser a autoridade máxima. Isso não é machismo, né? Aí muitos teólogos vão falar que no decorrer, a evolução, as coisas podem evoluir, mas a ordem de Deus ela permanece a mesma. Né? E não é machismo, Deus criou o homem primeiro e a mulher veio depois, veio em segundo plano, né? Para quê? Mas para ajudar o homem, ser uma ajudadora, né? E aí nós vamos ver se a mulher como autoridade na igreja, né? Então nós no decorrer a gente vai conversar sobre isso daí. Ainda alguns afirmam e dizem pelo fato de escutarem e pelo fato de lerem a Bíblia, diz que a Bíblia ela é muito machista, né?
ela eleva o homem e rebaixa a mulher, que não é verdade isso, que não é uma verdade. Mas é claro que também a sociedade, né, Israel, era uma sociedade patriarcal, né? Ah, mas existem ensinamentos bíblicos, né? E você já começou logo a apontar um livro muito importante que é Gênesis, que Deus fala algumas coisas para o homem e para a mulher, né? E é interessante nós entendermos que cada um tem um papel na sociedade, cada um tem um papel do lado familiar, cada um tem um papel na sociedade. Então, isso é importante a gente apontar, nós apontarmos, porque para que isso possa ficar bem frisado, né, e fixar isso, que a Bíblia não é machista, não. E nós vamos aqui discorrer com alguns versículos e apontar isso, né? Amém. E uma coisa que você falou, tanto o marido como a mulher, existem papéis. E quando esses papéis são invertidos, ou um fica fazendo o papel do outro, o homem fazendo o papel da mulher e a mulher fazendo o papel do homem, gera confusão e gera conflito e gera desavenças. Por isso que as pessoas pode falar o que quiser, mas quando a palavra fala que a mulher precisa ser submissa ao seu marido, né? É a mesma coisa. A mulher é falada como se fosse a igreja. A igreja é submissa a Cristo, né? Agora, a noiva não pode mandar no noivo. Como a mulher não pode mandar no seu marido. Ela pode conversar, dialogar, e isso tem que acontecer, mas a última palavra sempre é do cabeça, é do sacerdote titular, que é o homem. Né? E até uma dica para as irmãs, né? Se o homem decidir, não fique... Porque, como eu já aconselhei, eu e a minha esposa já aconselhamos muitos casais, às vezes as pessoas, o homem decide e a mulher fica torcendo para dar errado porque não foi aquilo que ela queria. Em vez de estar orando em fé e crendo que aquilo que o homem decidiu vai ser o correto, muitas vezes as mulheres ficam torcendo que dê errado para falar, tá vendo? Eu não te falei? Tá vendo? Eu falei para você não fazer isso. Você está entendendo? Então, assim, o importante é a unidade no corpo de Cristo. O homem, porque são uma só carne. Eu não posso estar em conflitos comigo mesmo. Quando eu estou com um conflito com a minha esposa, eu estou em conflito comigo mesmo. E vice-versa. Então, assim, o homem e a mulher precisam entender os papéis que ela tem. O casamento tem um papel. E a mulher na igreja tem o seu papel. O homem na igreja tem o seu papel. A igreja foi tão distorcida, a mensagem igreja, que quando fala igreja já pensa em templo, pensa em púlpito, pensa em aquele que está na frente. E não é isso, igreja não é isso. Exatamente. Né? Igreja não é isso. Então, as pessoas, quando pensam em igreja, pensam naquele que está lá na frente. Se é nessas instituições, aquele que está na frente, a mulher ela pode pregar? Lógico que ela pode pregar. Depois nós vamos ver decorrer que existem profetas, existe aquelas que abriam a casa para ministrar a palavra, mas, assim, a autoridade é do homem. O homem tem que ser autoridade. Né? Você falou uma coisa importante, só interrompendo um pouquinho, você continua, que é exatamente isso. O problema de entender essa palavra sobre esse assunto é exatamente isso. Pensar que igreja é aquela organização, a instituição. E pensar que, porque sempre se pensa, isso está no subconsciente das pessoas, pensar que quando você está falando de a mulher não exercer autoridade na igreja, está se pensando em microfone, muitas vezes. E não tem muito a ver com isso, não tem ou nada a ver com isso, né? Tem que pensar um pouco mais ampliado sobre esse assunto. Senão você vai diluir essa palavra no nada, né? Ou então dirigir essa palavra para você, no sentido de trazer benefícios para você, do jeito que você quer. Então,
A igreja, primeira coisa, nós já falamos até sobre isso várias vezes. A igreja somos nós, ela não se define igreja em quatro paredes, ou não se define igreja em uma instituição, né, ou num CNPJ. A igreja, ela está estabelecida em nós, somos nós, né? Então é isso que a palavra vem trazer este conhecimento, este recado para nós, né? Amém. E uma coisa assim, tremenda, assim, se nós pegarmos Gênesis 3, fala assim, quando a serpente, ela foi procurar quem? A mulher. É. Ela convenceu a mulher e ela colocou algo na mulher. Então, isso que tem que ver. Ela não procurou Adão, ela procurou a mulher. É verdade. Né? Por ela ser mais frágil, por ela ser mais... Frágil não no sentido de fraqueza, mas porque a serpente, ela vem... Porque a própria palavra fala, ora, a serpente era mais astuta, né? Sagaz, né? De todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Né? Então, assim, ela foi enganada ali, ela deixou ser enganada pela serpente, né? Então, assim, não digo que o homem também não foi enganado pela serpente, mas foi enganado pela mulher. A mulher seduziu, né? Por isso que a palavra fala que uma mulher tola, ela destrói o lar, mas a sábia, ela edifica o lar, né? É verdade. A mulher é como um radar, eu falo sempre isso, que a mulher, ela tem muita percepção mais do que o homem espiritual. Então, ela é um radar. Mas se esse radar não estiver canalizado em Deus, ela vai estar canalizada para outras coisas. Exatamente. E onde traz destruição nas famílias. Exatamente. Né? Isso é importante que você está falando. E é interessante que, novamente, as pessoas confundem uma coisa assim, como dizendo assim, está dizendo da falta de capacidade da mulher, ou se não, vamos dizer assim, a mulher não tem tanta inteligência, é isso que vocês estão falando. Não, não é nada disso que nós estamos falando. Que a mulher não tem, a mulher é inteligente quanto ao homem, né? Mas a questão de que você falou no aspecto mais... Isso é provado cientificamente, inclusive, né? O homem é mais racional do que a mulher é mais sentimental. Aí que está a grande questão, e eu acho que você está querendo apontar também, falando sobre esse tema, que pelo fato do inimigo saber disto, lá no passado, no jardim, o inimigo foi direto à mulher, porque ele queria afetar a mulher na parte sentimental, né? Não estou dizendo de inteligência, hein? Estou dizendo exatamente de uma... Como é que eu posso dizer? De uma natureza do homem e de uma natureza da mulher. O inimigo sabia disto e pensou, opa, eu vou pegar essa natureza da mulher que é muito sentimental e vou trabalhar em cima dela sobre esse assunto aqui, ó, e vou enganá-la. É isso que eu acredito. Não tem nada a ver com inteligência. E um outro aspecto assim que eu também sempre abranjo com casais, né? Eu estou falando de casais porque eu estou me referindo sempre da noiva com a igreja. Então eu preciso entender o casamento. Se eu não entendo o que é um casamento, eu não entendo o relacionamento da igreja com Cristo, da noiva com Cristo, o noivo. Então eu preciso entender o relacionamento de um casamento para me entender o relacionamento da noiva com o noivo, né? Então assim, a mulher posso dar um exemplo prático, assim, uma hipótese. Você não tem autoridade porque você ganha mais ou ganha menos. A autoridade que você tem não é porque você grita ou porque você fala mais baixo, ou porque você ganha no grito, não. A autoridade você tem porque Deus te deu autoridade para isso. Foi comissionada essa autoridade para o homem. Né? E assim, a mulher tem a autoridade dela, sim, mas o homem é a autoridade como cabeça do seu lar e como cabeça na igreja é Cristo a cabeça, mas logo abaixo de Cristo é o homem que é. Mesma coisa no lar. Quem é o cabeça é Cristo, mas logo abaixo é o homem, né? Junto com a mulher, mas o homem é responsável. Qualquer coisa que dê errado num casamento, o homem é responsabilizado. Porque ele é o sacerdote, ele é o cabeça do lar. Então, a responsabilidade é dele, né? Então, assim, às vezes, assim,
vou dar um exemplo assim prático, que eu cansei de ver isso. Às vezes, porque a mulher ganha mais que o marido, ela acha que manda em casa. Porque ela ganha mais que o marido, então ela que. O marido tem que ser o provedor? Sim, a palavra diz que o marido tem que ser o provedor. Mas a mulher, nos tempos de hoje, ela trabalha fora, às vezes pode ganhar mais que o marido, e muitas vezes muitas mulheres querem mandar porque ganha mais que o marido. Então, a autoridade não é porque você ganha mais ou porque você grita, fala mais alto, que isso não é autoridade. A autoridade você adquire em Cristo. E essa autoridade você transmite através da vida que você tem com Deus, e você transmite essa autoridade para a sua esposa, para os seus filhos e na igreja. Né? Então, essa autoridade ela é passada. E a mulher ela foi criada para ajudar. Mas a ajuda, ela tem responsabilidade, e dentro daquela responsabilidade, ela tem a sua autoridade. Agora, na igreja, assim, vou falar de igreja institucional, né? Que é o que as pessoas entendem por igreja, mas a igreja somos nós. Quando 2 ou 3 estiver reunido, ali é uma igreja. A igreja não são 4 paredes. Então, assim, numa igreja institucional, o homem tem que ser o líder, porque se a mulher for a liderança da mulher, vai dar problema. O homem, ele foi Deus que, não é eu que estou falando isso, Deus instituiu. Existe o quê? Existe uma ordem da criação. E todas as vezes que eu saio fora dessa ordem, gero problema. Verdade. Isso é interessante. Por isso que, na verdade, você está citando várias vezes a vida de um casal, marido e mulher, porque, na verdade, esse é o início de tudo, né? A criação é o início de tudo. É uma coisa para se pensar também, né? Que também, por exemplo, se você for pensar, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Foi esse verbo que se fez carne, foi em forma de homem, não foi em forma de mulher. Começa por uma outra coisa, né? Então, aí se você pensar nisso e se ver contestação em cima disto, aí você fala com Deus, porque então você vai ter que dizer que Deus é machista, né? Porque o verbo se fez carne e habitou entre nós não foi um homem, não foi uma mulher, foi um homem. Né? Então, isso é importante pensar. Então, Deus veio nos dizer uma forma, né? Ou de que jeito nós devemos viver, como nós devemos nos organizar, como nós devemos nos submeter, como é que é essa hierarquia? Hierarquia respeitosa, né? Uma hierarquia respeitosa. Falando sobre casal, então vou dar aqui uma como é que fala? Uma dica, né, também. Às vezes, como o homem, ele é o cabeça da casa, e, na verdade, geralmente, o controle da economia da casa, das economias da casa e pagamentos, geralmente estão na mão do homem, geralmente. Mas é interessante, uma vez, um amigo meu, do meu trabalho, uma empresa que eu passei, ele diz assim, Eisen, como a gente começou a conversar no almoço, ele falou assim, eu sinceramente, Eisen, eu trabalho, minha esposa trabalha, a gente vive uma vida bem, mas eu não sou um cara que para controlar essas coisas de despesa, entra salário, paga isso, paga aquilo, eu não tenho essa habilidade. Aí, não, mas minha esposa tem mais do que eu e eu deixei na mão dela, tal. E eles vivem muito bem. Então, poderia-se dizer até que essa responsabilidade é sua, mas não tem um porquê. Né? Mas ele tem a responsabilidade de ser ainda o cara da casa, o sacerdote da casa, o responsável por prover. Assim como a mulher também trabalha e provê, que a sociedade mudou um pouco. Né? Mas isso é importante também fazer dar este recado, né? Que assim como o homem tem capacidade, a mulher também tem capacidade para fazer as coisas, né? E é claro, cada um nos seus papéis, né? Possivelmente a gente vai entrar nesse assunto também. A mulher tem um papel importante, e
possivelmente a gente vai falar aí agora para frente, que é dar à luz. Ela tem um papel importante. Sim. Então, às vezes, a sociedade fica pesando muito a voz ativa, principalmente também dentro das igrejas, a voz ativa de um homem. O homem, só um homem pode falar, que o homem não sei o que e tal. Mas como fosse assim, que fosse o supra-sumo, a melhor coisa. Não dá para deixar isso na mão da mulher tal. Mas também, se a gente for colocar na balança de valores, a mulher tem muito valor, porque ela tem a responsabilidade de gerar um filho, né? Isso para Deus é uma coisa, vamos dizer assim, maior, né? Porque ela está gerando um filho e, além de, falando de filhos naturais, ela está educando esses filhos. Então, ela está tendo uma autoridade muito grande sobre os filhos, né? Isso é importante colocar também. Então, o que eu acho interessante sobre isso que você está falando, porque Deus criou o homem, né? E do homem saiu a mulher. Ele gerou dele a mulher, né? Mas a mulher, depois, ela gera filhos para o homem. Né? Eu acho tremendo isso, né? Que a primeira mulher gerou, foi sair do quê? Da costela, do lado, né? De Adão, né? E depois os outros homens que vieram foram gerados por uma mulher. Por uma mulher, né? Isso que eu acho que tremendo o que Deus fez. Até alguns teólogos falam, né, que a mulher ali ela não é fez as pazes, mas ela criou um vínculo, né, de maternidade e o papel da mulher, né? Foi designado para isso também, né? Para ser mulher e para ser mãe, para cuidar do lar, para administrar o lar, né? Administrar o lar, como você falou, administrar as finanças, tem mulheres que administram as finanças, o homem suprindo, mas a mulher pode administrar, né? Isso não tem problema nenhum. Então, assim, os papéis não podem ser trocados, né? Os papéis do homem é do homem, o papel da mulher é da mulher. E aquilo que eu falo, quando sai fora da ordem da criação dos papéis, né? Aí o que acontece? Há conflito. É a mesma coisa. Se os meus filhos não vêem a minha esposa me obedecendo, assim, estando em obediência naquilo que eu falo, os meus filhos fatalmente não vão me obedecer. Exatamente. Quando tem uma mulher muito autoritária, mandona, que fala, que faz e desfaz, o marido perde a autoridade e os filhos começam a perder a autoridade também do marido. O marido começa a perder a autoridade. Né? É a mesma coisa, se uma mulher, que nem eu não gosto muito desse título aí que dão, apóstola, né? Eu não gosto muito desse título. Não, pastora, tudo bem, porque pastora cuida de vidas, gera vidas, está cuidando. Isso. Mas mulher apóstola, eu sei lá, não me soa muito bem nos meus ouvidos. Mas assim, não tem nada contra, né? Isso é título de... Está na palavra apóstolos, né? Mas tudo bem. Eu não quero criar confusão nesse sentido. Mas, assim, quando o homem está na frente, porque Deus criou o homem com autoridade, essa é a grande verdade. Verdade. Pode discutir, pode pular, espernear, mas a palavra fala que Deus criou o homem e depois a mulher. A mulher estava do lado, mas ela errou. E pelo erro dela, teve um julgamento por causa do erro da mulher. Aí muitos vão falar, Cristo na cruz recuperou isso. Mas nós vamos ver alguns apóstolos, principalmente Paulo, ensinando sobre isso, que continua ainda a autoridade do homem, mesmo depois da cruz. Né? Então, fala assim, vamos lá, Gênesis 3, quando a serpente enganou a Eva, tal, né? Aí vem a Gênesis 3:14 em diante. Disse, pois, o Senhor Deus à serpente, por que fizeste isso? Maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. É interessante, né? Cobra não come pó, né? Mas o que é o pó? O pó, nós somos feito pó da terra. E toda vez que nós erramos, nós estamos alimentando a serpente, estamos alimentando as trevas, estamos alimentando Satanás. Então,
A serpente se alimenta do pó, que somos nós quando nós erramos. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher disse: multiplicarei grandemente a dor da sua gestação, em dor darás o filho, e o teu desejo será para o teu marido. Subjugou a mulher. O teu desejo será para o teu marido. E ele o quê? Te dominará. E aí ao homem disse: porque destes ouvido a voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra, e por tua causa, em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Ela produzirá também espinhos e abrolhos, e comerás das ervas do campo. Do suor do seu rosto, aí vem o julgamento, do suor do seu rosto, comerás o teu pão, e até que tornes a terra, porque dela foste tomado, pois és pó, e ao pó tornarás. Então, o homem é pó, nós somos pó, nós somos feito pó da terra. E quando fala que a serpente, ela se alimenta do pó da terra, ela se alimenta dos nossos erros, dos nossos pecados, e aí nós estamos alimentando a serpente, em vez de matar ela de fome, muitos estão alimentando a serpente. Eu acho que já no início aqui, Deus já deu um recado para o homem e para a mulher referente ao governo, referente à forma que se deve viver. Ele já deu um recado. Vamos dizer assim, talvez eu nem precisaria do recado que o apóstolo Paulo deu, ou que está no Novo Testamento. Aqui está bem frisado e bem dito como que deve ser por um acontecimento que aconteceu, e aqui está bem colocado como deve ser, né? Como deve ser este viver humano, né? O viver aqui na Terra, como deve ser? Deve ser desta forma, sobre este governo, né? Deste jeito, né? Amém. 1 Timóteo 2:11 fala assim, ó, a mulher aprenda em silêncio, né? Toda submissão. Não permito que a mulher ensine, nem se exerça autoridade sobre o marido, mas esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em pecado. Todavia, salvar-se-á, dando à luz filhos, se permanecer com sobriedade na fé, no amor e na santificação. Né? Isso não tira a salvação que fala aqui, não é referente à salvação eterna, tá? Depois, isso é uma outra ministração. E lá em 1 Coríntios 11:12, fala assim, eu acho tremendo isso, né? Isso que eu quero deixar bem gravado nessa noite. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 11 e 12. Todavia, nem o homem é independente da mulher, nem a mulher independente do homem no Senhor. Pois como a mulher proveio do homem, assim também o homem nasce da mulher, mas tudo vem de Deus, né? Então, o homem é independente, nem o homem é independente da mulher e nem a mulher é independente. Mas é aquilo que eu sempre falo, a interdependência, um depende do outro, porque eu tenho o meu papel, a mulher tem o papel dela, né? O homem tem o papel dela como igreja, a mulher tem o papel dela como igreja, e isso que nós devemos entender, né? Que o homem tem o seu valor e a mulher tem o seu valor. Exatamente. Né? Então, assim, só que a autoridade sempre é do homem, que é o cabeça, ele é o responsável da sua família, e na igreja, como no sacerdócio, ele também é responsável. Deus pode usar espontaneamente alguém, mas eu não vejo por muito tempo. A pessoa pode até estar em autoridade por um período, mas não uma mulher ficar em autoridade por período integral o tempo todo.
Ela pode até começar alguma coisa como autoridade, mas Deus vai levantar. Porque, assim, é diferente. É, é uma coisa que pode até chocar. Mas no reino, os homens... Porque, assim, você vê nas instituições, as mulheres são mais participativa, vai na reunião de Dinâmicas. oração, está na igreja, a mulher é mais participativa. No reino, é o homem que é mais... Porque o sacerdote no reino, ele assume a responsabilidade. É, Na instituição, não. Geralmente só as mulheres estão na frente, né? E que nem, às vezes, Paulo fala não ensinar, como Timóteo ali está falando, para não ensinar, a mulher não ensina. Mas a mulher, naquela época, temos que estudar a época, em Coríntios também, quando usava o véu, nós temos que estudar cada igreja ali, e o local, e o lugar, como é que era o procedimento, né? E as mulheres nem eram contadas naquela época, nem as crianças eram contadas, os homens eram contados. E assim, não é algo machismo, mas a mulher... Aí é muito falar, mas a mulher não tinha instrução. Eu queria perguntar para você, será que os pescadores que Jesus chamou, Pedro não e tinha tanta todos os instrução. outros, será que eles tinham estudo? Não. Será que eles eram instruídos? Nem os Não. pescadores atualmente são instruídos, imagina daquela época. É, Né? Porque muitas vezes os caras falam assim, não, mas é porque a mulher não tinha estudo, não era reconhecida. Mas eu falo, os apóstolos de Jesus, um ou outro que tinha um coletor de impostos, mas os pescadores, eles não tinham estudo. Né? exatamente. Eu estou falando assim, a autoridade não está baseada no que eu estudei, a autoridade não está baseada no que eu tenho de posse. A autoridade, ela vem do Senhor. Ele nos dá autoridade. E o homem, o sacerdote, homens que estão ouvindo essa palavra, você precisa se posicionar como sacerdote do seu lar. A mulher não é o capacho, a mulher está do lado do homem, ajudadora. Ela está ali ajudando. Como na igreja, a mulher ajuda e ajudam muito. O próprio ministério de Jesus, ele era sustentado pelas mulheres viúvas ali, que tinham posse, tinham fazenda, sustentava o próprio Jesus. Tinha um ministério de ajuda. Ministério, Né? As exatamente. próprias mulheres. Então, elas têm os seus valores e muito. Né? Quer falar alguma coisa, Enzinho? Eu acho que a gente está falando do... Quer dizer, nós lemos o livro do Antigo Testamento, que é Gênesis, mas eu queria apontar uma mulher, né, começar a apontar uma mulher que uma mulher importante também da época. Porque se a gente fala que é uma sociedade patriarcal, né, para uns vão definir como uma sociedade machista, mas vamos dizer que é uma sociedade patriarcal. A gente pode dizer que Jesus, quando veio nesta terra, nem interferiu nisto. Ele não interferiu. Ele deu o recado do jeito que Deus deu o recado lá em Gênesis, do jeito que tinha que ser. Agora, alguns podem dizer assim, não, então, a mulher não pode falar na igreja, a mulher não, ou melhor dizendo, a mulher não pode ter uma ação dentro da igreja, porque isto é condenado pela Bíblia. Se a gente vir aí, vamos só ver Êxodo 15 e 20, só para deixar registrado, né? Êxodo 15, 20. Vê se é isso mesmo. Se ouvirdes... tô pegando errado aqui, ó. Aí diz assim, ó, a profetisa Miriam. O que significa isso? Significa que a irmã de Arão tomou o tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia, cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. O que ela estava fazendo? Qual que é a atitude dela? Né? Nós sabemos que, na época, não existia igrejas como diz o Novo Testamento.
mas também nós sabemos que Israel é a igreja, o povo é a igreja, como nós sempre dizemos, igreja somos nós. Então, uma mulher no Antigo Testamento, lá como a gente leu agora em Êxodo, que é Miriam, que é irmã de Arão, ela profetizava. Ela profetizava. O que é a palavra profetizar? É falar, ou estar, como é que fala? Com autoridade, sendo um canal De de Deus, alguém né? para falar. É um porta-voz, vamos dizer assim, né? É um porta-voz. Isso não é uma responsabilidade? Isto não é... Se fosse falar que é cargo, se fosse que não é, é um cargo, não poderia ser um cargo. É, Né? Se isso for, se a gente falasse assim, mas a Miriam não está sendo usada por Deus, está sendo usada por Deus. Se fosse falar que a Miriam estava com um microfone, pois é, estava com um microfone. Ela pegou, falou, pegou um tamborim, começou a profetizar, foi tanto dinâmica e tanto responsiva e tanto um agente influenciador que acabou pegando outras mulheres e elas saíram cantando, Miriam começou a profetizar. Então, tremendo, né? que eu quero dizer? Que eu quero dizer assim, o mundo evangélico, as ações que nós devemos fazer para Deus e as coisas que nós devemos fazer, ou a missão não está só para o homem, também a missão está para a mulher, né? Só que tem lá, como você leu, né, em Gênesis, tem uma regra, tem um porquê que o homem é o cabeça. Então tem que entender tudo isso. Mas a mulher, ela não pode ser abafada. A mulher não pode ser excluída da sociedade, a mulher não pode ser excluída do ministério, a mulher não pode. Ela é cooperadora como qualquer um, como foi falado na Bíblia, que todos nós devemos ser cooperador. Não existe assim, o homem é cooperador, a mulher é cooperadora 2, vamos dizer assim, né? É, Submissa cooperadora. Não existe, é cooperadores, todos são cooperadores. Então, eu coloco aqui uma mulher do Antigo Testamento já que é a Miriam, que profetizava. Se for é, falar que cargo, ela assumiu um cargo muito é o cara importante. importante. É, Né? E assim, já pegando isso que você falou, é, você vê como é que Deus ele preserva o sacerdote homem. Essa mesma Miriam, é, ela co cochichando com Abraão, por quê? Porque Moisés tinha casado, Arão. falado com Arão, conversando com o irmão e falando contra Moisés, falando assim: olha, ele casou com uma etíope, uma negra, né? Estava criticando o profeta. Ele falou Exatamente. assim: se ele fala com Deus, nós também falamos com Deus. Olha só É, o perigo da soberba, é, né? O espírito de Jezabel. A Jezabel não estava ainda aí, mas é um espírito que tem muito na igreja, o espírito de Jezabel, que derruba as mulheres, que derruba os é, homens, né? é, Porque Jezabel é um. Esse espírito ele entra nos homens também, domina os homens também, mas as mulheres são mais dominantes pelo espírito de Jezabel. Por é, quê? Porque todo espírito de Jezabel é um espírito rebelde, ela não obedece às autoridades. E lá em Miriam, embora Jezabel não existia, mas já estava ali aquele espírito maligno, de é, rebeldia. Tanto é que ela ficou exatamente. 7 dias fora do arraial com lepra, leproso. Lepra o que é? Perde a sensibilidade espiritual, perde a sensibilidade natural, mas ali era um significado espiritual. Então, É, assim, há um perigo muito grande, né, de você se levantar contra uma autoridade. Ela, como irmã mais velha de Moisés, ela poderia chamar atenção como irmã mais velha, mas não como ministerial. é. Ministerial, a autoridade estava sobre Moisés e não sobre E ela. é interessante o que você está falando também, porque isso é importantíssimo. Porque existia em Miriam, existia um ato de agradecimento a Deus, né? No tanto que ela começou a dançar, mas de tanto era, como é que fala, a alegria e como é que eu falo, ela absorveu aquilo que Deus fez por ela e pelo povo, que ela começou a profetizar para ela e para o povo e para as mulheres, e saíam cantando e dançando.
mas isso não elevou o grau dela. Não É. elevou o grau dela. Isso que é importante pensar. Tanto é que ela fala assim, ó, se Moisés fala com Deus, nós também falamos. Ela Exatamente. quis se comparar, ela quis se igualar à autoridade que era do Moisés. Exatamente. E a gente, isso é, voltando para os nossos dias aqui, nós temos que tomar cuidado que um tocar bem, um falar bem, um tocar um instrumento bem, cantar bem, falar bem, discursar bem, isso não eleva o nosso nível de autoridade. Não eleva o nosso nível de autoridade. Se Deus disse do jeito que tem que ser, é daquele jeito que tem que ser, né? Se Deus disse que o menor vai ser o maior, então o menor vai ser o maior e não tem jeito de ser diferente. Não tem jeito. E é dessa forma, né? Por isso que não pode inverter, né? E senão você traz uma catástrofe para a sua congregação, para a sua casa, né? Você vai trazer coisas más, ruins, porque você está entendendo errado a palavra, entendendo errado aquilo que Deus disse. Amém. Eu queria ler Efésios capítulo 5, do 22 e diante. Olha o que a palavra fala em Efésios, não é no Velho Testamento, é no Novo Testamento, né? Depois que Jesus ressuscitou, tal, a carta à igreja de Efésios fala assim: vós mulheres, submetei-vos aos vossos maridos, como ao Senhor. Então, eu estou falando para as irmãs, depois eu vou falar para os homens também. As mulheres, eu obedeço a Deus. Se você não obedece ao seu marido, se você não está em comunhão com o seu marido, não adianta você falar que você está em obediência ao Senhor, que não está. Aqui é bem claro: vós, mulheres, submetei-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Se você não submete ao seu marido, fatalmente você não vai se submeter ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também, olha, Cristo é o cabeça da igreja. Está comparando o marido e a esposa como igreja e Cristo. Isso. Sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estão sujeitas aos seus maridos. É a mesma coisa. Hoje eu vejo a noiva querendo mandar no noivo. Porque hoje as pessoas servem a noiva e não servem o noivo. Elas estão em obediência à noiva e não obediente ao noivo. Exatamente. Esse é o grande problema da igreja hoje, das instituições de igreja. Então, assim, aqui está falando bem claro. E aí, vossos maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a sua igreja. Como é que Cristo amou? Se derramou, morreu morte de cruz pela igreja, se doou. É a mesma coisa, o marido ele precisa se doar para sua esposa. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesma, a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, o marido tem que cuidar da mulher, para que ela seja sem mancha, sem mácula. O marido tem que, a mesma coisa como Cristo faz com a igreja, o marido tem que fazer com a sua esposa. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Afinal de contas, nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes, a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem a sua mãe, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne. Outra ordenança. Se as pessoas olhassem e lessem a Bíblia, vendo as ordenanças que Deus fala, as pessoas erravam menos. A minha mãe sempre falava: quem casa quer casa. Tem que sair. Tem que estar em uma outra casa. Não more junto, meu irmão. Se você casou, tem que sair fora. Porque é ordenança, para não ter confusão, para ninguém ficar dando palpite na sua vida, para ninguém ficar querendo... quando você tem um filho, aí o vô vai querer corrigir o filho porque
ou não deixa o pai corrigir o filho porque o vô quer proteger. Há uma influência terrível. Tudo são ordenanças. Se nós lêssemos a palavra e víssemos as ordens que são dadas, que vêm do céu, não é as ordens que vêm da terra. As pessoas preferem seguir as ordens que vêm da terra e não as ordens que vêm do céu. Então, aqui é um outro mandamento. Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro Cristo à igreja. Assim também vós, cada um, em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher respeite o seu marido. Verdade. São coisas que a gente tem que observar. E aí, novamente dizendo, Deus está dizendo como tem que ser. E é desse jeito que tem que ser, não pode ser diferente. Né? Enquanto você está citando algumas coisas do Novo Testamento, eu quero também colocar também para que quem for ou não concorda com este assunto que a mulher possa ter expressão na igreja ou ter expressão na sociedade, que nós acreditamos que deve ter expressão, eu vou colocar outro ponto aqui do Antigo Testamento, enquanto você também coloca do Novo Testamento. Eu queria ler Juízes 4:4. Então, estamos falando aí de uma sociedade patriarcal, que alguns entendem como uma sociedade machista, mas eu vou provar que ela não é tão machista assim, ou não é machista, ela é só patriarcal. Então, em Juízes 4:4, está dizendo assim, ó, Débora, mais uma vez, quem era Débora? Profetiza. Opa, tinha uma ação, tinha aqui se nós podemos dizer ministério, tinha um ministério. Era a mulher de Lapidote. Olha que interessante agora, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Olha que interessante. Além de profetiza, ela tinha um outro papel. Um papel de autoridade. De autoridade. Então, nós não podemos dizer que a Bíblia é machista. Nós não podemos dizer que Israel tinha uma sociedade machista. Ela tinha uma sociedade patriarcal. O que é essa sociedade patriarcal? Sociedade de respeito. Que respeito? Olho para Deus e Deus fala assim, o sacerdote é o homem. Está vendo lá Gênesis? O sacerdote é o homem. A mulher fica submissa. Aí, o que acontece? Mas equaliza tudo isso. Por quê? Porque a mulher saiu do homem, mas a geração inteira sai da mulher. Olha como Deus equalizou algumas coisas, Deus mostrou algumas coisas, né? O respeito, a ordem. Enquanto o mundo tenta dizer assim, não, Bíblia é machista, não, Evangelho é machista, Deus fala assim, não é machista, eu provo que não é machista. Então, a história diz que não é machista. Uma mulher, Débora, profetiza e o quê? Julgava, juíza. Vinha e ela falava. Então, isso é importantíssimo entender. Então, para quem diz hoje que também que a mulher não deve ter uma dinâmica dentro da igreja, instituição, vamos dizer assim, ou da Igreja de Cristo, nós dizemos que não, deve ser dinâmica assim, deve apoiar o marido, deve acompanhar o marido, deve fazer acontecer, mas nunca se sobrepor à autoridade, nunca se sobrepor ao sacerdócio, né? Amém. Lá em Atos 1, 14 e 15, fala da mulher participando em oração. Atos capítulo 1, 14 e 15, fala assim, todos esses perseveravam unânimes em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão reunida era de quase 120 pessoas. Então, as mulheres estavam sempre envolvidas na oração, estavam ali como discípulas, eram discípulas de Jesus ali, né? Não só os 12, mas havia mais de 500 discípulos, Jesus tinha, e no final ficou só 120, porque os outros 380, depois que Jesus subiu aos céus,
esses 380 não perseveraram. Por isso que é importante de você perseverar, né? Lá em Atos 12, Atos 12, fala assim: depois de considerar ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, né? Que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos se encontravam e reuniam e oravam. Batendo Pedro à porta, porque Pedro estava preso, e ele estava orando para que Pedro fosse liberto. E batendo Pedro à porta do pátio, uma criada chamada Rod saiu a atender. Conhecendo a voz de Pedro, de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Disseram-lhe, essas fora de ti, mas ele afirmava que assim era. Então disseram, é o seu anjo. Mas Pedro continuava a bater, e quando abriram, viram e se espantaram. Acenando-lhe com a mão para que se calasse, contou-lhe como o Senhor o tirara da prisão, e disse, anunciai isto a Tiago e aos irmãos. Então partiu para outro lugar. De manhã houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que havia acontecido com Pedro. Então, assim, o pessoal estava orando na casa de Maria, então havia uma reunião ali, estava se reunindo numa casa, né? Outro, Atos 16, Atos 16, que fala sobre Lídia, fala assim, deixa eu ver aqui, do 9 em diante. Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia que lhe rogava, passa a Macedônia e ajuda-nos. Logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciarmos o Evangelho. Navegando de Troade, fomos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Nápoles. Dali para Filipo, a primeira cidade dessa região da Macedônia, e uma colônia. Estivemos alguns dias nessa cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas, beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres que ali se reuniram. Né? Então, as mulheres estavam reunidas ali. Certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa rogou-lhe, dizendo, se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Indo no local de oração, saindo ao encontro, uma jovem que tinha o espírito de adivinhação. Isso é outra coisa, era outro espírito de adivinhação. Mas Lídia, ela logo convidou para a casa dela. Logo que ela foi batizada, convidou. Então, assim, a mulher, ela sempre tem algo assim, uma abertura maior espiritual. Às vezes o homem fica meio travadão, né? Mas a mulher tem uma abertura muito maior. Nós vemos lá também em Atos 18:2, que fala assim. Deixa eu ver aqui, Atos. Aqui fala sobre, que Paulo tinha amizade com Priscila, né? E achando um judeu por nome de Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, foi ter com eles. E aí Paulo começa a fabricar, naturalmente, tendas, né? Aí nós vemos lá em Romanos 16, só para entender. 16. Ao que Paulo escreveu aos Romanos. Saudai a Priscila e Áquila, cooperadores em Cristo Jesus. Eles, pela minha vida, expuseram suas cabeças. Eles tinham se arriscado pela vida de Paulo. Eles eram cooperadores de Paulo, estavam na obra, né? E aqui fala que eles arriscaram suas cabeças. E indo, não lhes agradeço
eu só, mas também toda a igreja dos gentios. Saudai também a igreja que está na casa. Saudai a Espêneto, meu amado, que as primícias da Ásia em Cristo, os primeiros frutos da Ásia. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Ó, está falando de mulheres, que estava na obra, envolvido, trabalhando, né? Saudai a Andrônico e a Júnia, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são bem conceituados entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Aí ele vai saudando todos que eram participantes. E muitas mulheres ali estavam o quê? Participantes, né? Isso que eu acho tremendo. As mulheres sempre envolvidas com a obra, sempre presas, né, na obra, presas por causa da obra e se dedicando na obra. Verdade. Né? Isso não tira os valores das mulheres. Não tira os valores. Agora, vou fazer uma pergunta que possivelmente os ouvintes devem estar fazendo, talvez nem perguntando na live em si, mas ou perguntará posteriormente, quando ver esse vídeo, essa live postada. A pergunta, pastor Toninho, então por que Paulo fala sobre a mulher ficar em silêncio, né? O que quer dizer isso exatamente? A mulher silenciar, como dizer, fique calada, fique quieta. Como eu falei no começo, a mulher não tinha uma certa instrução naquela época. Então, assim, às vezes, já pensou, o pastor está ministrando e a mulher não entende e fica cutucando o marido. O que ele está falando? O que não sei o quê? Por isso que Paulo falou que as mulheres tinham que ficar em silêncio e perguntar para o seu marido quando chegasse em casa. Sim. Por esse motivo ela fala para ficar em silêncio. Não em silêncio, por causa que elas não entendiam o que estava sendo ministrado, o que estava sendo falado, e elas perturbavam com o marido. Ó, o que ele está falando? Como é que o marido ia explicar se ele não estava prestando atenção naquilo que estava sendo ministrado, naquilo que estava sendo falado? Por isso que Paulo fala, dá isso para essa igreja, fala, olha, fiquem quietas, não fiquem em silêncio, e quando chegar na sua casa, você pergunta para os seus maridos o que foi falado. Isso é nesse sentido, mas não para a mulher ficar em silêncio, né? Isso é importante, essa explicação para o pessoal entender. Tanto é que, se ela profetiza, ela tem a liberdade para profetizar numa reunião. Ela não pode ficar calada. Se você pegar lá Lucas, acho que é 1, deixa eu ver aqui, Lucas 1. Ó, a própria Maria, quando encontra com Isabel, olha que tremendo, ó. Sim. Lucas 1, 42. Fala assim, exclamou ela em alta voz, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o teu fruto do teu ventre. Quer dizer, ela não sabia que Maria estava grávida, ela estava já profetizando e sendo revelada para ela que ali era o Cristo que estava sendo formado no ventre de Maria. Sim. Você vê como é algo espiritual ali. Então, de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Olha, a revelação de Isabel. Isabel não sabia que Maria estava grávida, mas só de olhar, de ver, Deus revelou para ela que ela estava com Cristo ali na sua barriga. Entendeu? E aí também, se você pegar Atos, que é mais sobre profetizar na igreja, sim. Atos, deixa eu ver aqui, acho que é 21. É 21. Aí está falando assim em Atos, né? Atos, capítulo 21, 7. Continuamos nossa viagem de Tiro e chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos e passamos com eles um dia. No dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós, os que com ele estávamos, chegamos a Cesárea. Entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha esse 4 filhas solteiras que profetizavam. Que profetizavam. Demoramos ali por muitos dias. Chegou da Judéia uma profeta de nome Ágabo,
que, vindo ter conosco, tomou o cinto de Paulo e, ligando os seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem que pertence a esse cinto e o entregarão na mão dos gentios. Você viu? Chegou uma profeta que era de fora, não conhecia Paulo, pegou o cinto que estava ali, amarrou os pés de Paulo e falou: olha, vamos fazer isso com você. Profetizou sobre a vida de Paulo. Então, nós temos vários exemplos aqui de mulheres profetizando. Estava profetizando para quem? Para um apóstolo. Para um apóstolo. Estava profetizando para um apóstolo. Então, assim, não é porque ela tem autoridade no profetizar. Naquele momento, é Deus falando através daquela mulher e através dessas filhas de Filipe. Elas profetizavam, eram profetisas. 4 filhas solteiras e as 4 eram profetisas. Se você for pensar, para aqueles também que falam que as profecias não existem mais hoje, que era só do Velho Testamento, aqui tem provas reais que existem profetas. Exatamente. Né? Os 5 ministérios, eles têm que estar ativos na vida das pessoas. Numa igreja, numa reunião. Os 5, quando os 5 estão funcionando, a excelência de culto, a excelência de palavra, a excelência de comunhão, porque tem um mestre, ali tem um pastor, ali tem um evangelista, ali tem um profeta e ali tem um apóstolo. Né? Isso que é muito importante. Os 5 ministérios estão ativos na Terra. Então, nós podemos entender que, se alguém perguntar, bom, tudo bem, então a mulher ela pode dar um estudo bíblico? Nós entendemos que sim. Né? A mulher pode, às vezes não, mas se necessário, dirigir uma reunião em casa? Dizemos que sim. A mulher pode ministrar na igreja, trazer uma mensagem? Dizemos que sim. Agora, a pergunta que podem fazer também: a mulher pode assumir algum cargo na igreja local, na instituição ou na igreja local? Ou então, vamos dizer assim, é que a palavra cargo é é difícil até pronunciar ela, mas na igreja de Cristo, por exemplo, ela pode ser uma missionária, ela pode ser uma diaconisa, uma presbítera, uma pastora. Uma pastora? Porque as pessoas precisam entender o chamado, né? O chamado pastoral, né? Até uma vez, quando eu participava de uma igreja, me falaram assim, vão te ungir bispo. Eu falei, não, meu ministério é pastoral. Não posso aceitar uma coisa que não vem de Deus. Sim. O chamado. Então, principalmente o chamado. Porque a pessoa pega muito o título, né? E não o chamado. Né? Quando o ministério é maior que o chamado, está tudo errado. O chamado é maior que o ministério, que o título que você tem. Para você funcionar, você não precisa ter título. Você funcionar no corpo de Cristo, você não precisa ter título. Exatamente. Porque se você tem um ministério pastoral, você vai cuidar de vidas. Isso. Né? Não é o pastor tem que pregar. Não, o pastor não tem que pregar, o pastor tem que cuidar de vidas. Se ele pregar, tudo bem, mas o pastor, a função do pastor... Aí, uma vez eu estava numa instituição aí que eu participei um tempo, aí tinha um pastor lá, né? Aí o cara falou, bom, mas esse pastor não sabe pregar. Eu falei, mas pastor não precisa saber pregar. Ele tem que conhecer a palavra. Mas se ele não tem um modo claro de se expressar, de comunicar, mas ele cuida de vidas, ele cuida mais que você, que era um outro pastor que estava falando. É capaz até desse pastor que você falou que ele não sabe pregar, né? Que falaram que ele não sabe pregar, é capaz de ele pegar, vamos dizer assim, pegar o microfone e falar algumas palavras e trazer muito mais salvação. Muito mais salvação. Não, eu achava engraçado, porque dificilmente punham ele para pregar por causa da dificuldade que ele tinha. Mas numa abertura de culto, quando ele começava a orar, o culto era outro. Pois é. O culto era outro. Por causa
da intimidade que ele tinha com Deus. E outra, as pessoas falam assim, o pastor, as pessoas pensam que o pastor é aquele que está pregando. Não, o pastor é aquele que cuida de vidas, Isso. que cuida de pessoas. Exatamente. O pastor, ele tem cheiro de ovelha. Pregar é a última coisa, ou quase nada, né? O pastor, ele tem cheiro de ovelha, ele não tem cheiro de perfume bom. O problema é que nós estamos, o problema é que nós estamos numa era, há uns tempos atrás, vindo do pastor executivo, né? Esse é o grande problema. Esse é o grande pastor problema. Que cheira ovelha, né? É o pastor executivo, que é o coach, que é o gerente de projeto, que é o sei lá o quê, né? Então, esse é o grande problema. E a igreja de Cristo perde muito por isto, né? Por não ter. Por isso que também a palavra diz assim, são poucos os ceifeiros, são poucos. Porque pode ser apresentado muitos que parecem que são, mas não são. Não né? são. Não está trazendo salvação. A palavra tem que trazer salvação. Né? Então, isso é uma coisa muito importante. Só para encerrar, eu só queria ler 1 Coríntios 11, de 1 em diante, fala assim, embora que era para a igreja de Coríntios, que usava véu, mas tem toda uma história, porque era uma cidade portuária, cidade de prostituta, e quando as prostitutas começaram a se converter, então começou a usar um véu, porque as prostitutas tinham a cabeça raspada. Então tem uma história sobre a igreja de Corinto. E aqui fala assim, eu vos louvo, irmãos, pois em tudo vos lembras de mim, e retendes os preceitos como vou entregueis. Mas quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem e o cabeça da mulher. Quem é o cabeça é Cristo. E Deus, o cabeça de Cristo. Então, assim, você vê que tem uma ordem, né, de autoridade. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça e como se tivesse raspada. Como se fosse prostituta. Mas aqui eu entendo algo espiritual. Quando a mulher profetiza e ela não tem uma cobertura do marido ou do pastor, ela está descoberta. Ela está descoberta. E o marido, o homem, o cabeça, ele não pode estar coberto, não pode ter alguém sobre ele. Né? Só para entender o lado espiritual da coisa. Aqui na minha tradução fala em véu, né? Em véu. Coberto. Aí as pessoas confundem muito essas coisas, né? Aí então, passam assim, a usar véu, né? Porque eles usavam véu, né? Tanto é que tem igreja aí que tem que usar o cabelo comprido, porque eles falam que o cabelo é o véu da mulher, né? Mas ali o véu usava justamente porque as prostitutas eram carecas. Agora, já pensou, se ela não viesse com véu, todo mundo ia falar, olha, aquela aí é prostituta, porque ela está careca. Você está entendendo? Então, por isso que ela usava véu. Se a mulher não se cobre com o véu, tosquia-se também. E se para a mulher é vergonhoso, tosquia-se ou rapar-se que ponha o véu. O homem não deve cobrir a cabeça, pois é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Por isso que o homem não pode ter cobertura que não for a de Deus sobre a vida dele. Verdade. Não pode ter uma autoridade sobre a vida dele que não seja Deus. A autoridade está sobre ele. E sobre a mulher está o quê? O marido está sobre a mulher, porque ela é a glória dele. É verdade. E o homem é a glória de Deus. Exatamente. Amém? Então, com essa palavra, esse bate-papo, nós queremos dizer assim, que a mulher, sim, ela pode ser muito dinâmica na igreja, a mulher, sim, pode ministrar na igreja, a mulher, sim, pode exercer ministérios na igreja, ela pode ter uma voz até ativa, mas isto tendo uma cobertura, sendo submissa ao marido, né? Sendo submissa à autoridade, e para que a coisa seja harmônica, né? E que Deus venha abençoar. A Bíblia não é machista, a Bíblia só apresenta uma sociedade patriarcal, mas que, mesmo apresentando uma sociedade patriarcal,
a gente vê mulheres do Antigo Testamento, mulheres do Novo Testamento atuantes na sociedade, mesmo assim, porque você vê uma mulher como Miriam, uma mulher como Débora, uma mulher como Uda, são pessoas que estavam atuantes na igreja, estavam atuantes na sociedade. Quem julga, né? Quem profetiza, quem julga, está atuante numa sociedade. Então, nós entendemos que sim, a mulher, sim, apesar de ter algumas, como é que fala? Ainda que na sociedade possa existir, como existiu um pouco tempo aí no Brasil mesmo, que a mulher não votava e tem algumas coisas assim, mas a mulher, o que diz a Bíblia, ela tem que ter voz ativa, ela tem que ser dinâmica, ela tem que estar junto com o marido, mas a Bíblia fala, primeiro o marido, vem o marido, né? Depois vem a mulher. Agora sim, a mulher resolve isso, né? Depois da queda, a mulher resolve isso, ter vários filhos. Ela contribui, né? Com a sociedade, ela contribui com o andamento das coisas, né? Como fosse, tivesse assim, apesar de o homem gerar a mulher gerou vários filhos, como fosse o pé de igualdade, né? Mas existe aí um nível não gosto de usar a palavra hierarquia, mas gosto de usar mais a palavra governo. Existe um governo sobre isso, né? E quem estabeleceu esse governo foi Deus, e deve ser respeitado. Senão vai estar desarmônico as nossas vidas, a vida da igreja em si, a vida da família, a vida da sociedade. Não adianta se levantar movimento machista, não adianta se levantar movimento feminista, não adianta levantar nada disso. Isso não vai resolver. O que vai resolver olha para a palavra. A palavra é luz. Ela revela a nós coisas ocultas, coisas importantes que devemos decidir, coisas importantes que devemos entender, e revela nós a nós mesmos. Né? Então, vamos nos dirigir à palavra. A mulher, sim, estou tentando resumir o que a gente falou, a mulher, sim, ela pode sim ministrar, ela pode assumir um cargo, entre aspas, na igreja. No entanto, que há muitas mulheres que elas são pastoras numa igreja e o marido não tem essa vocação, por incrível que pareça, não tem essa vocação, mas tem que existir aí um respeito, um governo para que isso seja, para que ela seja abençoada, né? Senão não dá certo. Então é importante entender todas essas coisas, né? Então esse tema que a gente abordou, a mulher como autoridade na igreja, ela pode ter autoridade, sim, mas ela está sempre sujeita ao sacerdócio, né? Senão não vai ser uma bênção, né? A gente precisa entender as ordenanças de Deus, né? Esse que é o mais importante. Isso. E obedecê-la. E aprendam isso. Toda vez que você sai fora dessa ordem, você entra em desordem. Se Deus já estabeleceu algo, não tente inventar moda, criar coisas. Esteja debaixo da ordem que Deus nos deu através das suas escrituras. Então, quando eu saio debaixo dessa ordem, as nossas vidas entram em desordem. Amém, irmãos? Amém. Então aí, amém. Terminamos essa live, mais uma live. Eu espero que o pessoal nos acompanhe na próxima live, que vai ser um tema interessante também. E agora nós voltamos dia... Segunda-feira. Segunda-feira, né? Segunda-feira, 8h30. 8h30 da noite, às 20h30. Estamos aí com a administração do pastor Toninho. Ok? Amém? Fechamos? Deus abençoe. Amém, Deus te abençoe. E Deus abençoe a vida dos ouvintes aí, em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe. Amém.